Beleza, vamos lá. Então, o que a gente viu na última aula, né? A gente se encerrou basicamente a última aula com a implementação, a simulação de um filtro passa-faixa, né? A gente usou os conceitos que a gente já tinha de filtro passa-alta de primeira ordem e filtro passa-alta de passa-baixa de primeira ordem, passa-alta de primeira ordem, né? Daí, juntando a resposta dos dois, a gente viu que a gente consegue fazer um passa-faixa, né? Então, a gente consegue limitar uma certa faixa que a gente deixa o sinal passar, enquanto a gente rejeita outras frequências, né? Então, a gente fez essa configuração aqui, esse circuito aqui na última aula, lá, foi o último exercício, e a resposta em frequência desse filtro é essa resposta que está aqui embaixo, tá? A gente viu algo bem parecido no PSIM, que foi tirado de lá, só que em outra simulação, e a gente vê, né, que o filtro faz, na real, ele pega o espectro do sinal de entrada, que aqui, nesse exemplo, é esse espectro da direita embaixo aqui, né, as amplitudes em cada frequência, multiplica pelo ganho, né, em cada frequência específica, então a gente tem que frequências fora da banda passante, ou seja, abaixo da frequência de corte 1 aqui, né, frequência para baixo ele multiplicou por um ganho pequeno, então ele atenuou, enquanto frequências dentro da banda passante aqui, que seriam essas duas do meio aqui no sinal de entrada, elas passaram no nosso filtro, né? Receberam o ganho que a gente definiu que ia ter na banda passante. Tá. Mas isso é uma configuração que a gente utilizou basicamente dois filtros, né? A resposta de dois filtros para chegar nessa resposta. Mas o que a gente vai ver hoje é como que eu consigo essa resposta utilizando apenas uma topologia, apenas um filtro, tá? Então, esse passa-baixa, e uma coisa que eu já tinha comentado com vocês até, que é que todos os circuitos, ou melhor, os tipos de resposta de filtro, né, passa-baixa, passa-alta, passa-faixa, rejeita-faixa, tem N circuitos que são capazes de implementar aquelas respostas padrão. E a gente está vendo alguns circuitos, e dentro desses circuitos, algumas formas de projetar eles, tá? Então, uma forma de ter um passa-banda é dessa forma aqui, utilizando os passa-baixo e passa-alta de primeira ordem. Mas, os passa-faixa e os rejeita-faixa, eles têm uma análise só deles também, né? A gente consegue uma estrutura que consegue essa resposta de filtro passa-faixa e rejeita-faixa, tá? Passa-banda, rejeita-banda. Lembrando que banda passante, né, a bandwidth é aquela diferença entre as frequências, é a frequência, melhor dizendo, é onde tu aplica o ganho bem definido, tá? A largura de banda em si. Quando a gente está falando de filtros passa-faixa, né, mais especificamente, quero que vocês lembrem aqui na direita em cima, ó, aquela resposta padrão que a gente espera de um filtro passa-faixa, né? Então essa aqui é uma resposta ideal que a gente quer que dentro de uma certa banda passante, que é representada por ômega 1 e ômega 2, tu quer definir um ganho dentro daquela faixa de frequências. As frequências, o sinal, as frequências do sinal que tiver naquela banda ali vão multiplicar por um ganho. Aquelas frequências que estiverem fora não vão ser atenuadas, né? Então a gente quer uma resposta padrão, uma resposta ideal, que é essa resposta superior aqui, tá? E de novo, a gente tem na real aproximações dessa resposta. E o que a gente tem, a aproximação mais comum que a gente tem é essa representada na imagem aqui para vocês, tá bom? Então isso aqui é uma resposta típica de um filtro passa-faixa, tá? E como essa resposta agora é um pouco diferente daquelas que a gente vinha falando antes, a gente tem que definir algumas variáveis, dar nome aos bois aqui, né? Dizer coisas que têm nome importante aqui para nós. Primeiro, a gente sabe então que essa faixa onde a gente está aplicando, aqui nesse caso o ganho foi chamado de K, né? Mas a faixa de frequências em que tu aplica o ganho K é a chamada largura de banda, ou banda passante, certo? E dentro dessa banda passante aqui, a gente define ela entre duas frequências de corte, tá? Daí eu quero que vocês lembrem praticamente o que nós tinha lá em dispositivos 2, que a resposta de um amplificador na frequência, lembra que a resposta do amplificador na frequência, o ganho do amplificador era mais ou menos isso aqui, e a gente tinha que definir duas frequências de corte, que é as que definiam a largura de banda, essas duas frequências de corte, é a mesma coisa aqui, a gente vai ter uma frequência de corte superior e uma frequência de corte inferior. Só que aqui a gente chama de frequência de corte 1 e frequência de corte 2, tá?
E a faixa no meio dessas duas frequências a gente chama de banda passante, tá bom? Essa largura de banda, claro, né, a diferença entre as duas frequências. Então, primeira definição aqui é a largura de banda desse filtro. É uma coisa importante. A gente vai projetar esse filtro para uma dada largura de banda. Essa é uma coisa, certo? Quando a gente vai projetar um filtro passa-faixa, a gente vai projetar esse filtro para uma dada largura de banda, né? Tu quer que essa largura de banda seja mais larga ou mais estreita, né? Tu que define isso, tá? Então a largura de banda é tu que define e ela tem relação com as frequências de corte. Tu tem duas frequências de corte pela diferença das duas, tá? Essa é a primeira coisa que você tem que saber. Outra coisa importante em filtros passa-faixa é a frequência central, tá? Antes a gente não tinha frequência central, a gente tinha só a frequência de corte. Essa frequência central é a frequência no meio da banda passante, tá? Essa frequência aqui, ela é onde tu vai definir exatamente o ganho do teu filtro naquela banda. Para essa frequência central é que tu define o ganho da banda passante, né? Então, lembrando, tu vai definir como projetista, né? Tu vai definir o ganho, tu vai definir a banda passante e tu pode definir, em função disso também, a frequência central do teu filtro, né? Então, tu vai ter uma resposta parecida com essa aqui que eu estou mostrando para vocês e a gente vai ter definido o ganho, a banda passante e, por consequência, a gente consegue calcular também a frequência central. Ou ainda, tu pode definir em função da frequência central, né? Tu define a frequência central e tu define o ganho que tu quer, né? Então, tu consegue projetar o filtro em função desses parâmetros. Então, o que você tem que lembrar? Que tem frequência central, tem largura de banda, e a largura de banda é calculada como a diferença das duas frequências de corte. Como é um filtro passa-faixa, tem duas frequências de corte, né? Uma inferior e uma superior. Tá? Faz o paralelo com o que a gente viu lá em dispositivos 2. E uh, essa resposta aqui, né, claro, é uma coisa que eu esqueci de falar, né, como tu tem duas frequências de corte, a definição de onde são localizadas essas frequências de corte continua a mesma, né, a gente encontrava a frequência de corte nos filtros anteriores, era a frequência onde o ganho caiu 3 dB do ganho na banda passante, o ganho na banda passante está aqui, ó, certo? Aonde que ele decai 3 dB, né? Então, onde ele caiu, onde ele ficou menos 3 dB do que ele era na banda passante, é onde está a frequência de corte, tá? Frequência de corte diz isso para nós, é a frequência onde o ganho sofreu atenuação de 3 dB. E fora dessa frequência, tá difícil de escrever. E fora dessa frequência aí, a gente tem a atenuação do sinal, né? 3 dB. Beleza. Tá? Essas definições continuam iguais, né? As frequências de corte a gente continua identificando no mesmo lugar, 3 dB do ganho abaixo do ganho da banda passante. Beleza, então tendo isso em mente, essas duas definições aqui, a gente pode ir para as rotinas de projeto desses filtros, tá? E é aquilo que eu falei, né? Ah, esqueci de outra coisa aqui, ó. Antes, né? Frequência central, largura de banda, tá? Frequências de corte. E outro quesito muito importante de filtros passa-faixa é o chamado fator de qualidade, tá? O fator de qualidade de um filtro passa-faixa, ele é a relação entre a frequência central e a largura de banda. Por que isso? Porque tu consegue ter filtros diferentes, né, para a mesma frequência central, tu consegue ter filtros para a mesma frequência central, para o mesmo ganho na banda passante, então eles têm um pico na mesma frequência aqui, ó, eles têm um pico na mesma frequência, só que tu pode fazer que esse filtro seja mais agudo naquela frequência, né, que ele seja mais sintonizado, com uma largura de banda mais estreita, que é esse caso da direita aqui, ou com uma largura de banda mais larga, que nem esse daqui, tá? Então, por exemplo, aquele que a gente fez na última aula, esse aqui, ó, ele tem uma largura de banda larga, ó, certo? Ele não limita a frequência só na frequência central, ele tem uma largura de banda larga, ele pega várias frequências, né? Ele tem aqui, ó, a diferença entre as duas frequências de corte é grande, certo? Essa bandwidth aqui é larga. Então, isso diz que o nosso filtro ele tem um fator de qualidade baixo. O fator de qualidade ele diz basicamente se o filtro é mais seletivo ou menos seletivo, né? O que é seletividade? É se ele vai deixar passar só aquela frequência ou ele vai deixar passar várias frequências.
né? E daí aquele exemplo que eu dei para vocês lá atrás, que era sintonizar uma frequência de rádio, né? Por exemplo, Atlântida, Fã, enfim, cada uma tem uma frequência no espectro. E tu quer sintonizar só uma delas, tu tem que ter filtros de alta seletividade, senão tu vai pegar duas rádios juntas, né? Imagina que tu tenha, e lembrando, né, vocês nem usam rádio mais, mas imagina que tu tem duas rádios próximas, né, da tua frequência central, aqui tem outra rádio. A gente quer que aqui já não tenha ganho, certo? Mas tu ainda tem um ganho, tu vai estar escutando as duas rádios ao mesmo tempo, né? Então, a seletividade de filtros, se o filtro sintoniza melhor numa frequência, ou ele deixa passar uma gama grande de frequências, isso é quantificado através do fator de qualidade. E numericamente, o fator de qualidade é a relação entre a frequência central e a largura de banda. Quanto mais larga a largura de banda, quanto mais larga a bandwidth, menor o teu fator de qualidade. Ou seja, mais espraiado é o teu filtro, ele consegue pegar mais frequências, certo? Mas um fator de qualidade alto significa que ele é sintonizado, que ele é um filtro mais estreito, mais agudo, né? Que é esse caso da direita aqui. Quando que tu quer um, quando tu quer outro? Depende da tua aplicação, né? Tem aplicações que tu quer uma alta seletividade, né? Que era esse exemplo do rádio que eu estava falando para vocês. Mas tem outros exemplos que não, tu quer que ele pegue uma faixa grande de frequências, né? Imagina que tu está transmitindo informação em diferentes frequências, tu quer várias frequências daquele sinal, então tu tem uma largura de banda maior, tá? Não necessariamente um fator de qualidade alto é melhor que um fator de qualidade baixo, depende da tua aplicação, isso que eu quero dizer, tá bom? E por que que isso é importante? Porque esse fator de qualidade aqui, ele está relacionado com o máximo ganho que tu consegue aplicar nas tuas frequências sintonizadas, tá? E a gente vai ver essa relação no projeto, que o teu filtro, basicamente, ele é capaz de processar uma certa energia. E o fator de qualidade, ele limita essa energia. Então, tu consegue ter ganhos maiores em filtros mais agudos, né? É como se fosse a área, imagina a área desse sistema. Aqui a gente imaginou com o mesmo ganho. Mas imagina que eu quero manter a área, eu posso deixar ele mais fino e uma amplitude maior, ou posso deixar ele mais espraiado e com uma amplitude menor, né? Então, o fator de qualidade ele também está associado a essa relação entre ganho máximo que tu consegue no teu filtro e a energia que ele é capaz de processar, tá bom? Então, o que que vocês têm que lembrar? Num filtro passa-faixa tem frequência central, duas frequências de corte, o ganho é associado à frequência central e o fator de qualidade. Você tem que lembrar o que é o fator de qualidade, a relação entre a frequência central e a largura de banda. Um alto fator de qualidade implica numa alta seletividade. Um alto fator de qualidade quer dizer que ele sintonizou melhor, né? Ele é mais estreito. Um baixo fator de qualidade significa que ele é mais espraiado, ele não sintoniza tão bem, tá bom? Tá, beleza. Daí isso é as generalidades de um filtro passa-faixa, tá? Isso aí, de novo, tu pode ter filtros passivos que fazem isso, filtros ativos que fazem isso, filtros digitais que fazem isso. Isso aí é a resposta, né? É o tipo de resposta. Diferentes técnicas conseguem alcançar essas respostas, certo? E a gente vai ver aqui, eu vou passar para vocês, um circuito que é capaz de fazer uma resposta semelhante a essa aí, né? Uma resposta passa-baixa dentro desse cenário aí. E o circuitinho é esse aqui, ó, da direita, tá? Isso aqui é um filtro passa-faixa ativo, tá bom? A resposta padrão desse filtro aqui é essa resposta que está aqui embaixo, ó. É um filtro onde a amplitude depende da frequência, né? E essa amplitude aqui tem esse jeito de filtro passa-faixa. Então, o que que a gente tem aqui, né? Primeiro, o ganho, né, que a gente estava falando antes, o ganho associado à frequência central, certo? Nosso ganho associado à frequência central, e as duas frequências de corte, né, F2 e F1, tá? Que estão relacionadas entre si pela largura de banda, tá bom? Então, é o seguinte, aqui, ó, que eu estava falando, né, a diferença entre as duas frequências. Esse circuito específico aqui, tá? Não é o único passa-faixa, claro, existem N circuitos passa-faixa, mas esse aqui a gente pode projetar ele de acordo com essa receitinha, tá? Deixa eu só chamar a atenção aqui, a gente está conversando, né? Eu mostro a resposta, né? O que eu estava fazendo nos outros filtros, mostro o tipo de resposta, o que é importante você saberem do tipo de resposta,
um circuito que faz essa resposta e um jeito de projetar o circuito, tá? Basicamente essa metodologia que a gente está fazendo aqui em filtros. Tá? E eu estou fazendo a mesma coisa aqui para o passa-faixa, tá? Esse circuito é capaz de apresentar essa resposta, que é a resposta passa-faixa, e um jeito de projetar ela é através desses dados aqui. Então a gente vai dizer para o filtro passa-faixa, a primeira coisa é dizer em que frequência que ele está sintonizado. Tá? Eu vou dizer que esse filtro aqui, ele vai sintonizar em que frequência, né? Essa F0 é a frequência central, né? Dizer, primeira coisa é esse F0 aqui, ó. Em que frequência que esse filtro está sintonizado, tá? Essa é a primeira coisa que a gente define, tá? Depois, tu vai definir qual que é a largura de banda que tu quer desse filtro. Tu quer que ele tenha, que ele seja bem espraiado, ou tu quer que ele fique só em volta da frequência central, né? Tu quer que ele seja que nem a resposta que a gente teve lá no exercício com 2 filtros, né, que é uma resposta mais larga, com uma banda passante maior, ou tu quer que esse filtro seja mais sintonizado assim, ó. Como que tu quer que esse filtro seja, né? Ambos têm a mesma frequência central, mas tu quer que ele seja mais espraiado ou mais sintonizado, né? E isso está relacionado com a banda passante que está aqui, né? Tu vai definir essa banda passante. Essa banda passante, basicamente, tu vai dizer aqui, ó, ele vai ficar, digamos que tu definiu uma frequência central em 1 kHz, tá? Digamos que esse F0 seja 1 kHz. Tu vai dizer, eu vou dizer que pode ir um para baixo e um para cima. Então ele ou desce 100 para baixo, 100 para cima, ele pode ir de 900 Hz a 1100 Hz daí. Tu que diz essa largura de banda, né, essa diferença entre as frequências, é isso que eu estou mostrando aqui para vocês. A partir disso aqui, daí a gente começa a calcular os outros, a seguir essa receitinha de bolo de verdade. Daí essas equações aqui são as equações que descrevem, né, o nosso circuito em função da resposta que a gente quer. Daí a gente vai achar um fator de qualidade, tá? Que é aquilo que eu tinha dito, o fator de qualidade do filtro, no momento que a gente define a frequência central e a largura de banda, a gente encontra então o fator de qualidade. Tu pode definir o fator de qualidade e encontrar a banda passante também, né? Em vez de definir, não, eu não vou definir a banda passante, eu vou definir o fator de qualidade, vou definir um fator de qualidade alto. Enfim, tá? Pode fazer isso também. A partir disso, tu vai achar o chamado ganho máximo, tá? O que eu estava dizendo para vocês? Tu não vai conseguir qualquer ganho com qualquer banda passante. Tu nunca vai conseguir isso, tá? Tu nunca, quanto mais estreito, ou melhor, quanto mais largo tu quer a banda passante, menor o ganho que tu consegue com esse filtro, tá? Esse filtro aí tem limitações. Então, quanto mais espraiada tu quer a banda passante, né? Quanto mais frequências tu quer que ele processe, menor o ganho que tu consegue associar a essa banda passante, tá? Então, tu acha essa limitação através dessa equação, tá? Que o ganho máximo que tu vai conseguir na tua topologia é dado pelo fator de qualidade, né? Que ele depende da banda passante. Daqui, né, a gente vai definir ou vai escolher um ganho menor que o ganho máximo, tá? Porque se o filtro não consegue te dar um ganho maior que aquilo, então tu escolhe um ganho menor que o ganho máximo, tá? Daí depois segue a receita, né? Define o R1 através da equação, essa outra equação aqui tu calcula o capacitor, o R2 e o R3, tá? Aqui eu quero mostrar uma coisa para vocês, tá? Então é receitinha de bolo. Eu quero dizer para vocês da onde que eu tô tirando essas equações, tá? Deixa eu parar aqui e mostrar para vocês o livro. Outra tela inteira aqui. Então, assim, ó, toda essa parte de filtros, tá? Eu tô extraindo desse livro aqui, ó, tá? Do Pertence Júnior, tá? Esse livro do Pertence é bem legal, tá? Ele é bem, digamos assim, bem prático, na real. E ele tem uma seção, deixa eu ver se tá marcado aqui até, não tá. Ele tem uma seção que é só sobre filtros, tá? E ele explica direitinho tudo isso que eu tô falando para vocês aqui, ó, toda essa rotina de projeto, tá? Ele mostra um pouco diferente, na real, mas ele tira daqui, daqui que eu tô tirando essas ideias de projeto de filtros, tá? Como eu disse para vocês, tem N tipos, N formas de tu projetar um filtro, né? Técnicas diferentes, e a parte que eu tô passando aqui para vocês é em função da frequência central desse filtro e da largura de banda que tu espera ter nesse filtro, tá? Tranquilo? Só que assim, ó, isso aqui é uma receita, tu pode brincar com essas equações e daí, em vez de tu não quero definir a banda passante, eu quero definir o fator de qualidade.
Bom, daí tu joga com essa equação e acha a banda passante para aquele fator de qualidade. Beleza, dado isso, calculado, né, os nossos componentes desse filtro aqui, a gente consegue calcular matematicamente quais que são as frequências de corte que a gente espera ter, tá? Então, nesse filtro aqui, a gente não especifica, ou melhor, nessa forma de projeto, a gente não especifica F2 e F1 antes, a gente calcula elas depois e analisa, tá? Então, receitinha de bolo, aí, essa é a topologia, tá bom? E daí tem um exemplo aqui, tá? Tem um exemplinho. Vamos fazer junto esse exemplo aqui, tá? Vamos lá. Então, o exemplo é um passa-faixa sintonizado em 10K. Dizer que ele é sintonizado, dizer que um filtro passa-faixa é sintonizado, significa a frequência central dele, né? Então, tu quer que um filtro ele esteja em 10 kHz, né? Então, basicamente, a resposta que a gente quer é que ele seja algo mais ou menos assim, o ganho em função da frequência, aqui esteja em 10 kHz, tá? A gente quer algo assim. E o ganho na banda passante, né? E ganho de 10 na banda passante. Então, ele quer que o ganho associado aqui na banda passante, o ganho em 10 kHz, seja 10, tá bom? Basicamente isso. Então, a gente tem o ganho igual a 10, tá? Olha aqui. Se a gente voltar aqui no nosso... Ó, meu bonequinho trancou lá, ó. Vai ficar fortão, ó. Meu slide não volta. Nunca mais vai voltar. Pera aí, vamos tirar meu bonequinho aqui. Você vê esse problema. Aí. Então, se a gente olhar aqui, ó, para fazer o projeto em função dessa rotina que eu coloquei, define F0 e define a banda passante. Bom, a gente não tem a banda passante nesse aqui. O primeiro exemplo eu já botei diferente, né? Eu botei só que tinha a frequência de corte, ou melhor, a frequência central e o ganho, tá? Como é que eu faço para projetar ele em função? Bom, eu vou ter que olhar lá nas equações e como é que eu posso ir para frente nas minhas equações, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó, é o ganho. Eu já defini o ganho no projeto, certo? O que que a gente sabe do ganho? Que o ganho tem que ser menor que um ganho máximo. E esse ganho máximo é definido pelo fator de qualidade, tá? Então, o que que tu pode fazer aqui? É definir uma banda passante, porque a gente precisa definir a banda passante para começar o projeto. A gente pode definir uma banda passante e depois ver se o ganho deu menor que o ganho máximo, tá? Então, para esse cara aqui, eu vou definir, minha banda passante, eu vou dizer que vai ser 1 kHz, tá? Então, só para ficar mais rápido a ideia do projeto aqui, ó. Então, o que que é, ó? Ele definiu que o ganho é 10, ó. O projeto definiu que o ganho é 10 em 10 kHz, tá? Quero uma banda passante que eu defino. Então, eu vou definir aqui, ó, uma banda passante, que é a largura da banda passante aqui, de 1 kHz, tá? O que que significa isso? Eu espero que o meu filtro, ele atenue sinais menor que 9 kHz, 9,5 kHz. Deixa eu botar maior isso aqui para vocês, ó. Vou redesenhar aquilo ali. Então, isso aqui é a resposta do filtro passa-faixa, tá? O que que eu defini? Frequência central já vem do projeto, 10K, certo? O que mais que vem? Ganho 10 nessa banda passante. Outra coisa agora que eu defini foi a banda passante de 1K, tá? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, ó, que a largura entre a frequência de corte inferior e a superior vai ter 1 kHz, tá? O que que eu estou dizendo isso aqui? Que essa frequência inferior de corte aqui vai ser em torno de 9,5K e a superior vai ser até 10,5K. É isso que eu defino quando eu digo a banda passante. Eu digo que largura que vai ter a banda passante, tá bom? Tá, defini esses dois. Vamos adiante. Deixa eu voltar ali, ó. Então, defini a frequência F0, defini a banda passante. Agora eu calculo o fator de qualidade. Então, vamos lá. Fator de qualidade vai ser igual a frequência F0 sobre a banda passante. Tá? 10K sobre 1K.
meu fator de qualidade é 10, tá? Agora eu tenho que garantir que esse fator de qualidade aqui vai me dar um ganho máximo maior que o ganho que eu quero. Tá? Então vamos olhar lá, ó. O ganho máximo, agora a gente está aqui, ó, a gente fez isso, agora aqui. O ganho máximo é 2Q0 ao quadrado. Então vamos lá, vou calcular o ganho máximo do meu circuito, é 2Q0 quadrado. Daqui eu tiro que o meu ganho máximo que o meu circuito pode dar é 2 vezes 10 ao quadrado, então o meu ganho máximo, 200. Daí eu olho isso aqui e digo o seguinte, esse ganho aqui, meu circuito, ele consegue, com esse fator de qualidade, com essa banda passante, ele consegue dar o ganho de projeto? Consegue, né? Porque o meu ganho é 10, o ganho que eu quero é 10, e o circuito, o maior ganho que ele consegue me ofertar é 200. Então, beleza, tá dentro do que eu queria. Então, ganho igual a 10. Show de bola. Se não desse, se o meu ganho máximo desse 2, por exemplo, né? Se o meu ganho máximo desse 2, bom, então essa banda passante aqui que eu escolhi, isso aqui foi eu que defini, ela não serve. Eu ia ter que espraiar mais ou diminuir mais a minha banda passante, tá? Então, ok, meu ganho 10 vai funcionar nesse aqui. Agora eu posso ir para o cálculo dos componentes, certo? Vou definir o R1 e calcular o C. Vamos botar aqui, ó. R1, valor de sempre, né? 10K. R1 10K. Vou calcular o capacitor, que é fator de qualidade, 2πfRG1. Então é 10, 2π. A minha frequência central é 10 kHz, que multiplica o meu ganho, que é 10, tá? Daí, como vocês são alunos super participativos, vocês vão resolver essa equação para mim, tá? É isso aí, eu escrevi certo? Faltou o R1. Aqui, ó, multiplicado por 10K de novo aqui. Agora o R2. 1,591 nano. Então, beleza. Vou botar aqui. Daqui eu tiro que o capacitor vai dar 1,591 nanofarads, tá? Agora o R2 aqui, ó. Fator de qualidade é 10. 2π, frequência de corte é 10K, capacitor é 1,591 nano, que multiplica 2 vezes 10 ao quadrado menos 10. R2 dá quanto daí? 526,3 ohms. E o R3, então vai ser 2 vezes 10 dividido por 2π vezes a frequência de central é 10K, que multiplica o capacitor, que é 1591, nano. Quanto é que dá o nosso R3? R$200K. Então, beleza. Então, daqui... Nossa. Esse aqui é o R2.
e o R3 200K. Beleza. Então, com esses componentes aqui, né, R1, R2, C e R3, a gente espera enxergar aquela resposta ali, né? Essa resposta que eu desenhei aqui, ó, na banda passante, a banda passante centrada, uma banda passante centrada em 10 kHz, que essa aqui é a nossa frequência central, uma banda passante centrada em 10K, aplicando ganho 10, certo? E a nossa banda passante, né, a frequência de corte 1 em torno de 9.5K e a frequência de corte 2 em 10,5, tá bom? Vamos adiante. Então aqui, ó, aqui eu tenho as respostas, mas eu vou abrir a simulação aqui com vocês, tá? Não é esse aqui. Passa a faixa, esse aqui, tá? Então eu montei ele aqui, tá? Aquele circuitinho lá e botei esses resultados. Aqui, ó. Beleza? E daí eu configurei o AC Sweep para nós enxergar os 10 kHz, né? A gente espera enxergar de 9.5 até 10.5, porque eu defini uma banda passante de 1K. E ela está centrada em 10K. Então eu comecei em 1, que é bem menor que os 9, e botei até 100, que é bem maior que os 11 ali, 10,5 que tu vai enxergar, tá bom? Comecei ali, botei bastante, tentei botar bastante ponto, não botei mais para não demorar tanto. E tá aqui a nossa fontezinha variando, né? O VC em 1. Beleza, estou medindo a saída. Deixa eu abrir a resposta desse cara. Tá aqui, ó. Tá? Então, de novo, né? A gente está interessado no gráfico do ganho, que é o de cima. Então, vou olhar só no ganho aqui, tá? Primeira coisa, ó, então observa que ele tem aquele jeitão, né? E esses filtros, esse tipo de filtro, passa-faixa, que é essa topologia que eu estou mostrando aqui para vocês, ela geralmente vai ter um comportamento semelhante a esse aqui, né? Que ele dá como se fosse um pico e baixa de novo. Diferente daquele que a gente usou dois filtros para conseguir, né? Que ele fazia meio que uma barriga maior, assim, tá? Então, é diferença de resposta dependendo da topologia, dependendo do tipo de resposta que tu quer, tu usa uma topologia diferente, tá? Mas a primeira coisa que eu tenho que validar aqui é a frequência central, tá? Então, eu vou pegar aqui no pico, né, desse gráfico, tá aqui, ó. Aqui no pico do gráfico, a gente está em 10 kHz, tá? Vocês estão vendo isso aí? Espero que sim, tá? Deixa eu aumentar os números aqui. Tá, agora eu acho que ficou melhor. Tá, então aqui, ó, na frequência central, ó, bem no pico do meu gráfico de ganho, né, ganho em função da frequência, 10 kHz. Então, beleza, ele está sintonizado em 10 kHz. Show. Essa é a primeira coisa que a gente validou, a frequência central, né, que o problema tinha pedido. Agora que eu tenho que ver se nessa frequência aqui está dando o ganho que tinha que dar. O ganho que o problema nos deu aqui, o ganho que o problema nos definiu era um ganho 10, certo? Um ganho 10. Então aqui a gente tem que ver esse ganho 10, tá bom? Então aqui é bem no pico, que é a banda passante, bem estreitinha, né? A nossa banda passante é bem estreitinha. Bem no pico, ele tá dando um ganho aqui a 20, tá? Mas lembra que esse 20 aqui, esse gráfico, o Psim nos dá a amplitude em dB. Então aqueles 20 ali, na real, são esse ganho aqui em dB, né? Então, se eu pegar esse ganho e escrever o ganho em dB, a gente sabe que é 20 log do ganho. O nosso ganho é 10. Então, é 20 log de 10. Então, o nosso ganho em dB vai ser igual a 20. Então, tá certinho, certo? Tá de acordo com a simulação. Então, ele tá batendo. A frequência central tá ok e o ganho tá ok. Beleza? Agora eu quero ver se a banda passante que a gente definiu tá certinha também, ó. A banda passante tá certinha, ela tem que ter 1K. Como é que eu vejo a banda passante? Eu meço a frequência de corte superior e meço a frequência de corte inferior. Isso que é a banda passante, né? Lembra que banda passante é a diferença da frequência de corte superior menos a inferior. Então eu vou lá na minha simulação e vou identificar essas duas frequências, tá? Onde é que eu identifico essas duas frequências? Eu pego o cursor e arrasto ele até onde o ganho caiu, 3 dB da banda passante. Na banda passante, ele está valendo 20 dB. Então, eu vou arrastar esse cursor até o ganho
diminuir a 17. Aqui está 19.9, ó. Então eu vou arrastar ele até ele ir para 17. Então 16, 17.1, o outro é 17, tá, pode ser aqui, ó. 16.9, tá? Em 16.9, ó, vou botar aqui, ó. Em 16.9, ele tá com ganho de 10.4, tá? Então, quando o ganho caiu 3 dB, né, era 20, em 17 ele tá dando 10.4. Então, a frequência FC2 está dando 10.4. Aproximadamente os 10,5 que eu disse que ia ter, né? Então, aqui tu tem os 10,5 kHz, tá? E a frequência de corte de trás, né, a anterior aqui, eu arrasto para a esquerda da frequência central, quando cair a 17 também. Então, vou botar aqui 16, 17.2, aqui, 16.9, ó. Tá dando 9.5K, 9.5 é na 3. Vou botar, fica em cima a medida, agora eu fiz cagada. Mas, enfim, 9.5K, tá? Então, menos 9,5K. Daqui eu tiro que a minha banda passante vai dar em torno de 1 kHz, como a gente tinha definido, tá? Então, beleza, tá certinho o projeto, tá bom? Então, a gente pegou a frequência central, pegou o ganho, tá? E não tinha a banda passante não foi dada. Então, o que a gente tem que fazer? Definiu uma banda passante. Eu defini uma banda passante de 1K. Só que para essa banda passante ela ser possível, ela tem que me dar um ganho máximo menor que o ganho que eu estava pedindo no problema. Se não fosse possível, né, se o meu ganho aqui fosse diferente, o meu ganho máximo fosse menor do que eu quero, se o meu ganho máximo tivesse dado 2, né, o que tu tem que fazer? Para dar um ganho máximo maior, eu ia ter que aumentar o fator de qualidade. Para aumentar o fator de qualidade, eu ia ter que diminuir banda passante. Então eu escolhi 1, se 1 deu um ganho máximo 2, então eu vim aqui diminuir. Não, então minha banda passante vai ter que ser menor que 1K, né? Entenderam essa confusão aí? Tá. Olha aqui como é que tá isso aqui, ó. Nesse aqui eu coloquei a resposta temporal também, só pra gente ver, tentar enxergar, ele é um pouco difícil de ver, né? Mas assumindo, ó, a frequência central em 10K e a largura de banda em 1 aqui, e ainda, né, que o nosso ganho aqui era 10, certo? Que era o do problema, tranquilo? Eu coloquei esse sinal aqui na entrada, né, que ele tem esse espectro aqui, certo? Então ele tem várias frequências nesse espectro, e ele vai multiplicar pela resposta do nosso filtro, de novo, né? Que a resposta do filtro é que é o ganho, né? Essa linha me mostra o ganho em função da frequência. Então ele vai pegar as baixas frequências aqui, que por exemplo é essa aqui que tem amplitude 2, vai multiplicar pelo ganho naquela frequência. E tu olha aqui que o ganho é menor que 0 dB, né? Se é menor que 0 dB, quer dizer que está atenuando. Se é maior que 0 dB, quer dizer que ele está amplificando, tá? Então olha que o ganho está em menos 20, ele simplesmente eliminou aquela componente em 100 Hz. E a mesma coisa ele faz para as altas frequências. Ó, lá em 100K, a mesma coisa. Ó, o ganho em 100K está aqui, está lá na frente. Então ele atenuou também, está aqui ele, ó, acabou com aquela frequência. Ele deixa passar só a frequência de 10K. Ele multiplica 10K pelo ganho de 10, né, 20 dB. E daí ele pegou aquela frequência lá, ó, essa amplitude aqui, e só ela que passou, só ela que multiplicou pelo ganho, tá bom? Então isso que o nosso filtro passa-faixa faz, né? Ele elimina todas as frequências fora da banda passante e deixa passar, amplifica, aplica o ganho só naquela dentro da banda passante, tá? Uma visualização temporal dessa resposta a gente vê aqui, né? O sinal de entrada em vermelho, o sinal de saída em azul, tá? Mais ou menos isso, mais ou menos. Basicamente seguir aquela receitinha de bolo, tá? Só que aquilo ali não é o que, digamos assim, o que vocês têm que gravar. Aquilo ali você só consulta um livro e vai estar lá, tá? O que vocês têm que lembrar é o que significa eu definir uma banda passante maior ou menor, o que isso implica no meu ganho, tá? O que ele faz com o sinal, o que o filtro faz com o sinal, né? Ele pega cada amplitude em cada frequência e multiplica pelo ganho, né?
Então, o estilo de resposta, o que é uma resposta central, o que é o ganho na banda passante, isso aí que é o que vocês têm que gravar, tá? Porque a rotininha, as equações vão estar lá no livro para vocês olhar depois, tá bom? Beleza, esse aí é o passa-faixa, né? Ele tem esse jeitão, assim, que é um pico na frequência sintonizada. Esse pico pode ser um pouco mais largo ou um pouco mais estreito, tá? Vai de projeto para projeto. Aqui eu só dei um zoom, tá? Com aquela mesma simulação ali que eu mostrei para vocês, só que com mais pontos, tá? Porque ela ficou mais arredondadinha, observa aqui. E daí aqui eu mostrei aonde que eu medi as frequências de corte inferior e superior, tá? A frequência de corte inferior medindo onde o ganho da banda passante, que é 20 dB, caiu a 17, tá? Então eu tenho a frequência inferior e a frequência superior, tá? Só para não dar um zoom para ficar gravado aqui no slide depois, tá bom? Beleza. Assim como a gente tem o passa-faixa, a gente tem o rejeita-faixa também, tá? O rejeita-faixa é igual, só que diferente, tá? Em vez de tu ter a banda passante onde tu define o ganho, onde tu diz onde vai passar, no rejeita-faixa tu vai dizer a frequência que tu não quer que passe. Ele vai atenuar a frequência, ele não vai deixar passar aquela frequência. E nas outras ele vai aplicar o ganho do filtro, tá? Então aqui, ó, essa aqui, ó, é a resposta típica, né, a resposta ideal, melhor dizendo, essa aqui é a resposta ideal do filtro rejeita faixa, né, então dentro da banda passante ele vai atenuar, é isso que o filtro está dizendo, e fora da banda passante ele deixa passar, com ganho definido ou não, tá? Nesse caso aqui, eu trouxe para vocês uma topologia de rejeita faixa, que é essa aqui da figura, que essa topologia em específico, essa aqui, ó, ela sempre vai aplicar ganho unitário fora da banda passante. Ele sempre vai aplicar ganho unitário fora da banda passante e vai atenuar dentro da banda passante. Lembrando, né, a banda passante é definida pelas frequências de corte, tá? Essas frequências de corte que definem a nossa banda passante. E no meio, né, no meio dessas frequências, tu tem a frequência central. E essa frequência central que é o que tu vai definir, né, essa banda passante que tu vai definir. Tu vai dizer, eu quero atenuar todas as frequências do sinal em 60 Hz e 120 Hz, né? Imagina que tu quer eliminar as perturbações que vêm da rede, tá? A ondulação de baixa frequência que vem da rede. Eu quero eliminar aquela frequência ali, mas as menores e as maiores não. Então, rejeita a faixa sintonizada em 60 Hz, ou desde 50 até 150, né? Daí tu definiu a largura de quantas frequências, né? A largura de frequências que ele vai atenuar, tá? Para alcançar esse tipo de resposta aqui, né, esse circuito ele é capaz de fazer algo disso aqui, onde o ganho vai ser sempre unitário fora da banda passante, e para projetar esse circuito, né, de novo, a receitinha aqui. E nesse caso aqui eu trouxe para vocês onde a gente define qual que é a faixa de frequências que ele vai atenuar, né? Então, para projetar esse rejeita faixa aqui, então, primeira coisa, a gente define a faixa de frequências que ele quer atenuar, ou seja, define a largura de banda que ele vai rejeitar, tá? Primeiro define quais frequências esse filtro vai rejeitar desde 100 Hz até 200 Hz, tá? Essa é a primeira coisa que a gente define, tá? Em função dessa definição, a gente calcula a frequência central, pelaquela equação que eu já tinha mostrado antes para vocês, tá? A frequência central é a média geométrica das duas frequências, então como tu definiu as frequências de corte, tu consegue calcular a frequência central, e a diferença dessas duas é a largura de banda, tá? É a largura de banda do nosso filtro, tá bom? Lembrando, ó, nesse aqui a gente não define ganho, porque o ganho dessa topologia aqui vai ser sempre 1 na banda passante, ou seja, fora da largura de banda que ele rejeita, fora da banda de rejeição, que é entre as duas frequências, ele vai aplicar sempre 1. E dentro dessa largura de banda, ele vai atenuar. Então a gente não aplica ganho. Se tu quer aplicar ganho, daí teria que botar um outro estágio amplificador depois, tá? Em função dessa frequência central e da largura de banda, novamente a gente calcula o fator de qualidade, e em função do fator de qualidade a gente acha os outros elementos, né? Define R1 e daí acha os outros elementos do circuito, tá bom? Então, de novo, receitinha de bolo, essa topologia sempre vai ser ganho unitário
na banda passante, ou seja, fora da banda de rejeição, e a banda de rejeição é o que tu define. Tu define quais frequências que ele vai rejeitar, quais frequências que ele vai atenuar, tá? Se aplicar isso a esse circuito aqui, ó, tá? Aplicar isso a esses dados aqui, eu quero uma frequência de corte superior de 10K e de 1K. Então, eu quero que a resposta desse meu filtro, do ganho em função da frequência, seja algo mais ou menos assim, ó. O ganho, certo? Em função da frequência, seja algo mais ou menos assim, tá? Onde frequências abaixo de 10K, então aqui assim vai ser 10K, frequências abaixo de 10K, ele aplica ganho unitário, e frequências acima, ou melhor, errei, frequências abaixo de 1K, ele aplica ganho unitário, e frequências acima de 10K, ele aplica ganho unitário. E qualquer sinal no meio disso aí, ele atenua, tá? Como é que eu faço para projetar um filtro dessa forma? Seguindo a nossa equação, nosso receitinha de bolo ali, tá? Então, vou pegar aqui, ó. Primeira coisa, qual que é a frequência central? É a raiz é a média geométrica, né? Média geométrica de 10K com 1K. Tá? Daqui eu tiro a frequência central, ou seja, esse filtro aqui vai estar sintonizado em quanto? Isso que a gente tira dali, tá? Depois, largura de banda. Tá? A largura de banda é só a diferença das duas frequências, tá? Então é 10K menos 1K. Daqui eu tiro aqui a largura de banda, 9K, certo? Ou seja, né, aqui como já está no gráfico, a diferença entre essas duas frequências de corte é 9K. Eu não estou botando os hertz, tá? Tinha que pôr aqui. Quanto é que deu a média aqui? Ninguém fez? Depois disso, eu defino o R1 como sempre, né? Nosso ponto de partida. Lá, valor de sempre. Vamos variar um pouco. Vamos variar um pouco e vamos botar 10K no R1 agora. 3,16K. Quantos pontos tem a simulação? Eu tinha feito com 51 pontos, aquela simulação anterior. Tá? 51 pontos. Para essa janela aqui. Tá bom? Então, esse F0 aqui deu 3,16 kHz. Né? Aqui dá 3,16. Tá. Beleza. Calculei o R1, eu posso calcular o C, né? Então, nosso C aqui... Ah, eu não calculei o fator de qualidade. Desculpa, tá, gente? Esqueci aqui, ó. A gente vai calcular o fator de qualidade máximo e a partir desse fator de qualidade máximo, a gente vai escolher um menor que esse máximo, tá? Tá? Esqueci aqui de calcular isso aqui, ó, tá? Mas o R1 eu vou deixar ali já. Então, o QO max, que é o máximo fator de qualidade que esse filtro consegue nos fornecer, tá? É aí, FO sobre a largura de banda, que é 3,16 dividido por 9. Daqui eu tiro que o meu QO max 0,351. Isso aí, tá? A partir desse valor, o que significa isso, ó, tá, pessoal? O que significa esse fator de qualidade máximo? Significa que, como eu falei para vocês, esse filtro vai ter dar ganho unitário sempre na banda passante, tá? Sempre vai ter dar ganho unitário na banda passante. Então, aqui ele vai ter dar ganho unitário e aqui ele vai ter dar ganho unitário, tá? O que significa o fator de qualidade? Significa o quê? Eu não posso tentar fazer esse filtro muito largo, porque se eu tentar fazer esse filtro muito largo, ele não garante ganho unitário na banda passante. Então, tu calcula esse fator de qualidade aqui, que diz, ó, qualquer fator de qualidade menor que esse aqui que tu pegar, eu garanto que vai ter ganho unitário na banda passante. Então, a partir desse fator de qualidade, eu escolho o que eu vou usar no meu projeto, que eu vou botar 0,3. Tá? Vou botar 0,3. Podia escolher qualquer um menor. O que significa pegar um fator menor que esse? Ele vai atenuar mais ou menos ali a tua banda passante, tá bom? A tua banda de rejeição, melhor dizendo, tá?
Então, meu ganho, fator de qualidade é 0,3. Então, com esse valor, eu consigo calcular o meu capacitor aqui, com o Q0 de 0,3, frequência central, que a gente já calculou, 3,16K, e o R1 que eu defini agora, que é 10K. Tá bom? E daí depois a mesma coisa aqui para o R2, né? O fator de qualidade é 0,3. Isso, tá. Então o capacitor deu 8,39 nano. Deixa eu botar aqui. O capacitor vai dar 8,39 nanofarads. Então a gente já tem o R1, já tem o capacitor. Agora aqui o R2, né? Fator de qualidade é 0,3, frequência central a gente calculou que é 3,6K e o capacitor 8,39 nano, tá? Com esses valores eu acho o R2 e depois eu faço ele em paralelo com o R1 para achar o R3. Onde é que eu fiz isso? Confere aí, para mim o R2 deu 3,6 K-ohms. E o R3, que é o paralelo do R2 com o R1, 2,6. Tá. Beleza, então eu tenho que definir, calculo o Q máximo, né, que ele consegue me dar, e escolho um menor que esse máximo, tá? Então, usando esses parâmetros aqui na simulação, deixa eu botar lá, eu tenho ele simulado aqui também. Esse aqui. Esse aqui. Então, ó. Então, aqui tá ele, ó. Acho que é os mesmos valores até. Ah, só um detalhe, ó. Agora eu coloquei ali, eu vi, ó. Presta atenção nisso aqui, ó. Isso aqui é muito importante, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Ó, observa aqui, ó. R1, R2, R3, tá bom? Olha aqui, primeiro, ó, a realimentação negativa tá aqui embaixo, ó. Certo? Tá aqui a realimentação negativa, ó. Beleza? Essa é a primeira coisa que tem que prestar atenção. A segunda é que esse aqui é C, esse aqui é C e esse aqui é 2C. Então aqui é o dobro, tá bom? O dobro do valor que a gente calcular. Então, enquanto os outros vão ser 8,19, esse aqui vai ser 16,38, tá? Basicamente isso. Então, olha aqui, ó. Então, primeira coisa, ó, realimentação por baixo, ó, realimentação negativa tá aqui por baixo, tá? Realimentação negativa tá aqui por baixo. Os capacitores 8,39 que a gente tinha calculado, e aqui, esse aqui, 2 vezes o valor dele, tá bom? É o dobro esse capacitor aqui. E daí eu configurei aqui de novo, a gente tinha uma frequência central de 3.6K, né? 3.16K a nossa frequência central. Então peguei uma frequência inicial menor que esses 3.16, podia ter pego 1 aqui, por exemplo, tá? Mas, não, mas as nossas frequências aqui do exemplo era 1 e 10, né? Ó, a frequência de corte inferior era 1 e superior era 10. Então eu peguei uma frequência inicial menor que a frequência F1, se F1 era 1K, eu peguei uma década abaixo. E a outra era para ser 10K, peguei 100K. Botei 51 pontos também, tá bom? Configurado aqui, show, ponteira na saída, tá? Resposta que eu obtive foi essa aqui, ó. Então, observa que a amplitude, que é esse de cima, né? Vou tirar a fase aqui de novo. Observa que a amplitude, ele tem aquele jeitão de filtro rejeita, né? Que ele vem e dá uma atenuada naquela frequência central. Então, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é aqui na banda passante, ó, bem na esquerda aqui, ó. Aqui na banda passante, não sei se vocês estão vendo, mas tem 0 dB ali, ó. Aqui, ó. Ele está em 0 dB, ó. Certo? Ou seja, ganho unitário fora da faixa de rejeição. A faixa de rejeição está aqui, tá? Aonde que começa a faixa de rejeição? É na frequência F1. Como é que eu meço a frequência F1? É onde o ganho decaiu a 3 dB da banda passante. Então aqui na banda passante, ó, 0 dB. Eu arrasto meu cursor até 0 menos 3.
né? Então, até menos 3 dB, ó, menos 1, menos 2, menos 3,5, 3, ó, aqui, droga, 2,9, 3, aqui. Tá dando em torno de 880 Hz, tá? 880 Hz. Tá dando abaixo do que eu tinha imaginado, né? A gente imaginou em torno de 1K, tá? Mas beleza, ok. E a superior tá, também a gente mede para depois, em torno de menos 3 dB aqui. Aqui, ó, 11 kHz, né? 1.1 vezes 10 na 4. Em torno de 11 kHz. Então tá dentro do mais ou menos esperado a nossa faixa de rejeição, certo? E observe que ele dá um pico na nossa frequência central aqui, ó. Esse pico aqui provavelmente vai dar um pouco diferente, tá ali, ó. 3.16 kHz, tá? Então, bem a pico em 3.16 kHz, que era o que nós tínhamos definido. Beleza? Então, ele está rejeitando as frequências ali no meio. Deixa eu voltar na simulação. Tá? Então, beleza. Como é que eu validei? Eu vi que o ganho na banda passante está dando 1. Eu vi que a frequência central está dando os 3,16 que nós calculamos, né? Então, eu vi o ganho, aqui ó, o ganho unitário na banda passante, eu vi a frequência na central, 3,16, e a gente viu ainda a frequência de corte inferior e frequência de corte superior. Tá? Daí validou o nosso projeto, tá funcionando o circuitinho. Show. Aqui eu trouxe de novo, né, só a resposta com análise temporal junto, então eu botei o mesmo sinal que eu tinha colocado no passa-faixa antes, eu coloquei aqui, ó, certo? Esse sinal vermelho, o espectro dele tá aqui embaixo, tá? As componentes harmônicas. De novo, o que que o filtro vai fazer? Ele vai pegar esse sinal vermelho aqui, esse espectro harmônico, e multiplicar a frequência pela resposta dele, que é essa aqui, tá? Então, todas as frequências abaixo de 1K, ele vai multiplicar por 0 dB, ou seja, cruza reto. Só, ó, por exemplo, essa que está em 100 aqui, ele tinha amplitude 2. Tá aqui, ó, de novo, em 100 tem amplitude 2. Já as frequências que estão dentro da stop band, ou dentro da faixa de rejeição aqui, ó, próximos a 3.16, ele vai atenuar, que é essa frequência aqui, ó, que estava em 2K, se eu não me engano, ó. Essa frequência aqui está em 2K, vai multiplicar por um ganho bem pequenininho, ó, menor que zero, um ganho negativo em dB, significa que atenua. Então, atenuou essa frequência. E observe, conforme tu aumenta, tu volta na banda passante, ó. Tu volta aqui na banda passante, tu volta a multiplicar por 1, tá? Então, isso aí que o filtro rejeita a faixa faz, tá? A gente projeta, define a faixa de rejeição, né? Basicamente, o que a gente define é essa faixa aqui, né? Define essa faixa e aplica a receitinha de bolo lá, tá bom? De bolhas, 100%. Beleza, então. Então, assim, ó, não é tão complicado, só tem que pegar aquelas equações ali e meio que às vezes brincar com elas, né? Porque tu não vai ter geralmente definido a mesma coisa sempre, né? Que nem aquele primeiro problema que eu coloquei lá. Eu não tinha dado a banda passante, então tu tem que entender qual que é a relação da banda passante com as outras variáveis do teu circuito, né? Com as outras equações do teu circuito, tá? Beleza, então isso é o passa-faixa e o rejeita-faixa, tá bom? O que que eles fazem? Como projeta eles, quais que são as topologias que implementam a resposta, como que a gente valida o projeto, tá bom? Aqui eu dei um zoom de novo, que nem eu tinha feito antes, né, um zoom para ficar mostrando, validando, né, que a gente tem 0 dB na banda passante, mostrando a frequência aqui em torno de 3.16, enfim, tá bom? Adiante. Daí eu trouxe mais uns exercícios para vocês, tá? Onde esses três primeiros, entre esses dois primeiros aqui, basicamente é um de passa baixa e um de passa alta, e os outros três são de passa faixa e rejeita faixa, tá? Onde o primeiro é semelhante, o 3 aqui é semelhante ao que a gente fez no final da última aula, e depois um filtro para um passa faixa e para um rejeita faixa, para aplicar as receitinhas que a gente viu hoje, tá bom?
Então a ideia é a mesma, né? Projetar, simular, validar em simulação esses projetinhos aí, tá? Eu vou mandar isso aqui para vocês agora, em PDF, daí fica com vocês aí já. Beleza? Tipo, não tem muita coisa complicada aí, né? É mais aplicar e daí aplicar no projeto para ver se está funcionando, tá? Como eu tinha dito antes, essa parte aí é mais para vocês saberem analisar no pecinho ou num simulador como que a gente vê se o filtro está de fato funcionando ou não, tá? Porque as receitas ou as equações está tudo no livro, tá? Tá tudo em qualquer metodologia de projeto que tu vai adotar, tá certo? Tranquilinho até aí? Eu vou parar de gravar aqui.